Vem chegando que o Que Nem Tu tá começando. Chegamos ao episódio 100. E Já Karine pensou, já Alan? pensou? Achava que chegava? Não, achava Também sim, achava. Não achava, não. E Karine, assim, a gente pensou em vários formatos para marcar esse episódio 100, né? E eu fiquei muito feliz com a escolha que a gente fez por alguns motivos. O primeiro, assim, que a gente traz uma convidada que já veio ao Que Nem Tu e é um dos episódios que a gente mais gostou de fazer, né? Então, que ficou no nosso coração e a gente passou a acompanhar a vida E dela. foi lá no 26, né, É, Alan? episódio 26. Episódio 26. Exatamente. Faz tempo, mas a gente ainda tá aqui tudo... E a gente gostou tanto que a gente ficou acompanhando a nossa convidada durante muito tempo. Hoje, inclusive, ela tem um dos podcasts de maior qualidade desse país, né, Karine? que a gente tá lá, ó. Escutando todo episódio. Toda vida que ela solta um episódio novo, sem pressão. Exatamente. O segundo ponto é que quando a gente criou o Que Nem Tu, a gente sempre tinha uma ideia muito de garantir que as pessoas, quando fossem ouvir os convidados, percebessem que o convidado era que nem você, né? Que nem eu, que nem todo mundo, assim. Que a gente não criasse aquela projeção inalcançável, de alguém sem defeitos, quando a gente tenta aprofundar a conversa. E eu acho que o papo de hoje vai falar também muito sobre isso. Porque a gente quer ir além do corte ou de um pequeno retrato que está nas redes, por exemplo. Exatamente. Né? E o terceiro ponto, introdução longa, hein? Nunca fiz uma introdução tão longa, porque sempre é a Karine que faz essa introdução, mas no episódio 100 merece. Mas o terceiro ponto é que os cortes do Que Nem Tu, eles vão na página do Diário do Nordeste, né? E a gente sempre sofreu durante esses 100 episódios, apesar de a gente ter uma comunidade legal, que elogia, que faz vários elogios aos nossos episódios, a gente, assim... Quando a gente publica os cortes no Diário do Nordeste, a gente percebe como muitas pessoas não têm pudor nenhum de atacar as pessoas com coisas mais absurdas possíveis. Racismo, homofobia, né? Exatamente. E mesmo o próprio Instagram prometendo ocultar alguns comentários em caso de coisas que passem do limite, a ferramenta ela nem sempre segue essa missão que ela se propõe a fazer, né? Então, hoje, eu acho que a escolha das nossas convidadas e do tema era a coisa mais importante para fazer nesse episódio Sendo Que Nem Tu. Exatamente. E aí, para isso, a gente convida a Nutri mais desconstruída desse país, quiçá do mundo, ela faraônica, Pabili Flauzinho da Nutri Desconstruída. Seja bem-vindo de novo ao Que Nem Tu. Muito feliz. Ai, obrigada. Gente, eu tô assim, olha. Aquele meme, vocês não sabem o prazer que é estar aqui de volta. E pra conseguir conversar com a profundidade que esse episódio nos requer, né? Convidamos uma pessoa, uma profissional, Cecília, psicóloga há mais de 11 anos, professora, ajuda outros psicólogos. E aí, para conversar um pouquinho sobre essa temática que a gente vai trazer aqui. Cecília, primeira vez, seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Ai, muito obrigada, eu tô muito bem acompanhada aqui, gente. Adorei. Que bom, que bom. Pabili, mulher, a gente vai falar hoje muito além de dietas, suplementos, a luta pela gordofobia. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa tua empreitada com as redes sociais, né? Assim, recentemente, esse ano, você resolveu dar uma parada nas redes, saiu mesmo, assim, criadora de conteúdo, falou, não vou ficar. Queria saber de ti, o que te levou a isso? Como é que foi esse processo? Ai, gente, eu acho que eu teria que ter 3 horas aqui para falar um resumo do que foi. Mas eu acho que é uma experiência que eu compartilho com a maioria das pessoas que usam as redes sociais, principalmente depois ali de 2019, que eu acho que a relação de todo mundo mudou com as redes sociais. Além de produzir, eu consumo muito. Consumia muito. E aí, essa produção e esse consumo começaram a me gerar muita ansiedade. Muita comparação. Eu me percebia sempre dependente do celular. Se eu estivesse aqui, eu olhava para o celular e ele não estava, já me dava aquele faniquito, assim, sabe? Então, eu tinha que estar com o celular sempre perto de mim. Eu estava sempre querendo produzir. Então, se a gente estivesse aqui sentados numa mesa de bar, eu era a primeira que levantava. Ei, mulher, falei alguma coisa, não sei o quê, para virar um conteúdo. Porque era muito espontâneo, assim.
a minha produção de conteúdo. Então, eu acho que isso. Aí, aquele grande volume de conteúdo. Às vezes, é a mesma notícia 10 vezes sendo contada de formas diferentes. Músicas virais, os vídeos curtos. Eu não sei se vocês viram agora. Os vídeos, eles são divididos ao meio, assim. Então, a parte de cima fica um conteúdo, a pessoa falando, e a parte de baixo é alguém amassando, assim, uma massinha, para fazer você se concentrar pelo menos 13 segundos. Então, acho que tudo isso foi me levando para um local de muito cansaço, de muita ansiedade. Eu percebi me comparando muito. Então, eu olhava... Antes de acordar, eu já pegava no celular. Antes de acordar, não. Antes de levantar. E aí, eu já ficava ali rolando os feeds, porque às vezes eu usava o TikTok, o Instagram, o Twitter. E aí, eu ficava vendo, nossa, fulana já acordou, já foi correr 1h10 e eu ainda tô aqui, né? Nem merendei. Nossa, aí vai tomar café, esse tipo de café da manhã, e hoje não vou comer isso. E aí, aquele negócio, e eu pensava assim, não, eu sou muito maduro para usar rede social, eu não me comparo. Demais. Então, acho que tudo isso foi me dando, enchendo meu copinho até que eu vi que ia transbordar e eu, não, dei uma pausa. Aí, consegui sair nas redes, passei quase 4 meses offline, e aí voltei agora, mas... Mas teve, assim, Com algum calma, né? episódio, assim, algum momento que foi o que surgiu, assim, teu alerta, falou assim, não, agora eu tô vendo que não tá muito saudável ficar aqui. Eu lembro de algumas coisas, assim, acho que na mesma semana que eu desativei, eu lembro do quê? Eu estava no computador, mexendo, trabalhando, no Instagram e no Instagram no celular. E aí eu percebi que eu estava mexendo na mesma rede com 2 aparelhos. Aí eu pensei, meu Deus, o negócio tá cruel. A outra vez eu assisti um story de uma amiga e aí me chamou muita atenção porque ela estava fazendo compra no mercantil, assim, tipo, normal. E ela estava brincando muito com açougueiro, assim, criando um story, dançando com um copo de cerveja, assim. Eu, meu Deus do céu, até dentro do mercantil tem que criar esse conteúdo, sabe? Assim, não, tudo bem, ela pode criar o conteúdo que ela quiser, mas eu fiquei muito cansada de ver isso. Então, acho que esses 2 episódios, assim, na mesma semana, me ligaram um alerta. E também, acho que como vocês fizeram na introdução, os comentários. Até então, eu tinha uma bolha muito segura, mas aí, conforme eu fui produzindo conteúdo e crescendo, eu fui saindo da minha bolha. E aí, a gente chega em bolhas que eu não imaginava que existiam na internet. E aí, eu recebia muito hate também. Muito, 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 assim, era bem violento. E acho que isso tudo culminou na semana que eu disse, ok, tchau, Instagram. E, Pabília, assim, é muito difícil para qualquer usuário comum da rede social abandonar uma rede social, né? Quando a gente fala de ti, é algo bem mais específico, porque você acabou se tornando uma criadora de conteúdo. Então, você abrir mão disso, abrir mão também de várias outras coisas, né? Não era só abrir mão de você como usuária, mas até de profissão, né? Porque eu lembro que no episódio 26, né, que a gente fez com a Fabília, a gente falava até de número de seguidores, de uma busca por chegar aos 100 mil, acho, na época, Isso. né? E quando a gente recorta para hoje, é um outro pensamento, outro nível de pensamento, assim. Como é que é o desafio para uma criadora de conteúdo dizer não? Sim, eu acho que é preciso voltar para entender por que eu estou produzindo conteúdo. Acho que essa foi a minha principal batalha, assim, durante todo esse processo. Porque eu fiquei com muito medo, sim, de ser esquecida, de, nossa, quem não é visto não é lembrado. Eu tive aquela FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Que é medo de perder, medo de ter saído. Eu parecia uma pessoa que não estava mais em sociedade, assim, eu não era mais alguém que podia exercer a cidadania. Eu estava me sentindo assim. Então, eu precisei voltar a entender por que eu estava produzindo conteúdo. Porque eu estava muito no modo automático. Então, quando eu saí e pensei, ok, vou colocar isso em stand-by, e aí perdi algumas coisas, eu tinha contratos assim, de parcerias que no momento eu tinha feito. Tinha muita gente, né? Querendo ou não, as redes sociais, para nós que somos profissionais de saúde, é um importante cartão de visita. Então, eu precisei voltar e entender, não, minha produção de conteúdo é principalmente para gerar bem-estar, para gerar autoconfiança nas pessoas, para possibilitar essa promoção de saúde, mas eu estou prejudicada, então eu não vou conseguir fazer isso para os outros se eu não estou conseguindo fazer para mim. E aí,
esse foi um principal impasse. Mas, assim, minha psicóloga, ela deve estar ouvindo, ela estava pensando assim, meu Deus do céu, olha a bicha resumindo isso aí, só em 10 segundos, porque foi chão, minha gente. E, Pabili, assim, no teu último episódio do teu podcast, tu fala um pouquinho sobre essa tua trajetória em relação às redes sociais, né? E aí você fala também sobre essa sensação de quase de invisibilidade que as pessoas sentem quando saem. Você acha que essa invisibilidade, assim, ela faz com que as pessoas... Tentar reformular, assim. Estar nas redes sociais faz com que as pessoas se sintam vistas muito mais do que a vida real. Então, tipo assim, você fala também de como as pessoas nas redes, elas performavam muito mais do que elas viviam, né? E isso era uma coisa que impactava. Como é que tu foi percebendo isso? Assim, tu também estava mais performando que vivendo? Como foi? Sim, eu acho que esse também foi um ponto importante. Eu percebi assim, agora tá bem na moda aqueles canais de restaurantes, locais para visitar. E aí eu tava guiando a minha vida assim, deixa eu ver qual é o local que tá mais badalado aqui para eu ir, para eu procurar um lugar para comer. Não mais pela comida, mas pelo ambiente instagramável, pela experiência, né? Que agora é a palavra da vez. A experiência. O editor pode colocar várias letrinhas. Experiência. E aí, então eu estava me percebendo nesse movimento. E quando eu saí de fato, eu percebi o buraco. Porque eu evitei de ficar com o celular. Então eu saía sem celular. E eu ficava horas, às vezes, sozinha, porque as pessoas... Eu não entendo, em determinado momento, quando nós estamos em uma roda hoje em dia, de conversa, de amigos, enfim, chega um momento que as pessoas dão uma pausa e todos vão mexer no celular. E ok, ninguém fala nada, porque todo mundo está querendo mexer no celular. E aí eu ficava assim, nossa, muito sozinha. E aí eu percebi o quê? Que nesse momento as pessoas ficavam conversando nas fotos que elas postavam e não conversavam aqui na mesa, presencialmente. Então, acho que esse é um dos exemplos, mas assim, sair para tirar várias e várias fotos de um show, várias fotos, e aí o show tá lá troando, rodando, e ninguém tá aproveitando o show. Então, esses são movimentos que eu percebo que nós, assim, enquanto sociedade, ok, a gente filma, a gente tem esse propósito mesmo de recordar, mas talvez a nossa experiência tenha passado através do celular e não dos nossos olhos, literalmente. Então, eu percebi isso. E foi muito chocante, assim. Até hoje ainda quando eu vou, as pessoas sempre falam, ixi, a chata chegou, né? Porque não vamos ficar mais sem celular. Não vamos ficar mais no celular, porque eu sempre fico dando uma... Tipo, gente, vamos parar um pouquinho agora, vamos conversar, né? É assim. Cecília, na história da humanidade, né, esse dilema com rede social, ele é muito recente ainda. Quando você pensa que a gente passou a ter o celular e as redes sociais com o uso mais frequente ali em 2005, 2010, mais tarde. Não sei. Acho que sim. Né? A Pabili estudou aí. Então, assim... 2010, o Instagram por chegou. Aí, pronto. Então, é por aí, assim, 2008, 2010. Então, assim, como é que a psicologia, ela passou a se aprofundar também sobre isso para garantir o socorro a tanta gente que, assim como a Pabili, sofreu com rede social, né? Enquanto você estava falando, Pabili, eu fiquei pensando uma coisa, eu vou tentar linkar com o que você está falando. A psicologia, assim, mais ou menos nos anos 50, teve a gente está falando de referência agora há pouco, né? Teve um autor que ele percebeu que as pessoas, elas tinham, digamos que, medos e dores em comum. Praticamente a humanidade toda tem 3 grandes medos. É o medo de ser desamparado, o medo de não ser amado e o medo de não ter valor. E se a gente vai desde os nossos antepassados, por sermos seres sociais, ou seja, a gente precisa estar em grupo. Eu brinco, eu falo para meus pacientes que a gente não é bom em nada. A gente não nada bem, a gente não voa, a gente não corre, nós não temos garras e dentes afiados. Mas a gente dominou todo mundo. Então... Porque a gente é muito adaptável. E porque a gente, apesar de desunidos, a gente é mais unidos do que desunidos para sobreviver. E aí, o que acontece? Desde que a gente existe, nós precisamos viver em comunidade para fortalecer a nossa existência. Só que agora é digital. E aí, nesse universo digital, a gente quer continuar se sentindo amparado, amado e valorizado.
Não que esteja acontecendo, por isso que as pessoas estão adoecendo. Então, o que a gente observa muito, né, no dia a dia? Que as redes sociais, elas são essa falsa sensação de comunidade, de tribo. Então, as pessoas entram porque elas querem se sentir amadas, porque elas querem se sentir pertencentes. Então, eu vou postar algo para os meus seguidores me admirarem, ou para acharem que eu sou uma boa psicóloga, para eu ter clientes, pacientes, né? Então, quando isso não acontece, eu começo a questionar tudo sobre mim. Então, eu acho que eu não sou nada. Então, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, eu não sou capaz, eu não sou digna de ter relacionamentos e amizades. Então, eu não sei se eu estou conseguindo lhe responder, mas a gente começa a questionar coisas muito profundas a partir de um ambiente que ele é muito falso, assim. Falso no sentido de que aquilo ali tudo é muito produzido. Então, eu questiono... tem muita gente que entra em crises, assim, bem profundas, né? Como você falou do FOMO, né? Que é esse medo de não pertencer. A gente começou a usar esse termo no mundo virtual, mas, como eu falei, desde que o mundo é mundo, a gente tem medo de não pertencer. Porque se a minha tribo me expulsa, eu não vou sobreviver. Então, a gente meio que ainda está com isso até hoje. Se eu sou cancelado, se eu não tenho seguidores, se ninguém curte ou comenta na minha página, eu não estou pertencendo. Ou também não tem um valor, né? Nenhum. Né? Então, automaticamente, eu estou sendo excluído dali. E se eu mesma me excluo, a mesma coisa, eu não vou sobreviver. Eu estou de fora, meus amigos não vão me dar parabéns no meu aniversário, porque eles não vão saber que é meu aniversário. Ninguém vai lembrar, né? Então, eu imagino que vá por esse caminho da gente ver uma desconexão. O digital desconecta a gente do nosso real mesmo. Curioso, né, Babilly, quando ela fala dessa história do não se sentir pertencente, porque eu me lembrei de como você falou que quando você passou a ficar sem rede social, como tu se sentia apartada de uma sociedade, de um mundo que estava acontecendo. Sim. Conta mais pra gente. Totalmente, eu acho que tu descreveu assim, a sensação. E é exatamente isso. O aniversário foi um ponto. Meu aniversário é em fevereiro. Eu saí das redes em janeiro. Então, logo que eu saí, eu tava com esse medo. Nossa, ninguém vai mais lembrar de mim. Ninguém vai lembrar do meu aniversário. Ninguém vai lembrar de nada. Eu não vejo mais nada de ninguém. Ninguém tá mais vendo o que é que eu faço. E aí eu pensava assim, será que faz sentido ainda fazer alguma coisa, já que eu não tô mostrando pra ninguém? Porque eu fiquei tão condicionada. E eu acho que nós estamos indo nesse caminho. Eu percebo muito com as pessoas que eu converso, que eu não aguento mais ter que postar tudo. Eu não aguento mais ter que estar sempre online para ser vista e ser lembrada. E quando você faz esse movimento contrário, você sente. Acho que por isso que dá medo das pessoas, né? Então, vou dar uma pausa. Não, mas a pressão é muito grande. E quando eu deixei de fazer isso, no começo eu pensava assim, não, eu não vou resistir. Ou eu volto para as redes sociais ou eu vou precisar de internação. Porque alguma coisa eu não conseguia dormir. Eu tinha aquela sensação de estou muito ansiosa, tenho uma carga aqui muito pesada sempre comigo. E conforme foram passando os dias, eu fui voltando, e acho que é isso, a rede social foi voltando a ser uma rede social e a minha vida real foi voltando a ser o que era, aí eu fui percebendo que não, as pessoas lembram o meu aniversário, existe aí uma interação que eu ainda posso aproveitar, que não só pelo celular. E Babilly, no teu caso, assim, nesse teu afastamento da rede, tu resolveu estudar também sobre esses impactos, né? Assim, isso te ajudou a permanecer lá os 4 meses que você ficou afastado e também te fortalecer nesse retorno? De alguma forma, isso eu sei que você estuda muito e de alguma forma isso passou também a ser um ponto de interrogação e de possibilidade até de continuidade de estudos, relacionando a tua profissão, assim, como é que foi, assim, se aprofundar nesse tema, né? Sim, eu comecei a estudar principalmente o impacto das redes sociais, primeiro para a saúde mental, porque eu percebi que eu estava realmente, né, bem estragadinha, não sei se é o melhor termo. É o que o Freud chamaria, assim. Então, se eu estou alinhada ao que Freud falaria, então a gente vai continuar com o termo, estragadinho. E aí eu estava estragadinha da cabeça, então eu pensei, preciso entender o que está acontecendo. Comecei a estudar, primeiro, esse impacto das redes sociais para a saúde mental, e aí eu levei um susto com a quantidade de produção científica que já existia. Desde 2010, assim, já existem
diversos estudos, e com um movimento que o Brasil ainda não acompanhou, que é justamente esse de ficar fora das redes. E aí eu descobri que nós somos o terceiro país que mais consome redes sociais, que é mais online, nossa média de tempo é, né, exorbitante. E, no entanto, nós não temos essas conversas, assim, corriqueiramente. E, durante o mestrado, eu já tinha estudado o impacto das redes sociais para a imagem corporal. Mas, agora, durante o doutorado, e aí eu penso que futuramente eu quero incorporar isso mais, pensar nas redes sociais também num aspecto de saúde mental geral. Então, ansiedade, depressão, algo nesse sentido, porque eu percebo que existe muita produção científica, mas no Brasil as pessoas ainda estão despertando para isso, porque até então não é um problema você ficar 8 horas por dia no celular, é ok. Ou até então não se tirou esse véu de cima do problema, né? Porque acho que talvez o problema já exista, né? Assim, a gente aqui talvez não esteja... Assim, tem tantas outras coisas que estão na frente, assim, mais fácil de enxergar e a gente não vê, né? E será que a gente quer ver isso como um problema, né? Exato. Até porque nós somos um país subdesenvolvido. Então, muitas vezes, a gente fazer comparações com países mais desenvolvidos, onde as pessoas têm um parque para caminhar, atividades para fazer ao ar livre, e nosso país é um país com muita violência, as pessoas estão enclausuradas dentro de casa, muitas vezes, os jovens e adolescentes. Qual é o divertimento? Vai fazer o quê? Né? Então, acaba que você falar para uma pessoa que pega horas numa condução, que evita usar o telefone, você fica 2, 4 horas dentro de um ônibus, fica sem usar um telefone ali. Você vai fazer o quê? Né? Então, assim, às vezes também a nossa realidade social, cultural e econômica dificulta a gente ver isso como um problema. Né? As pessoas vão falar, não, o que tem? Eu já estou tão cansado mesmo, eu quero só relaxar aqui, ficar um pouquinho na rede. Mas não tem noção que tem um veneno aí por trás, né? Sim. Cecília, e tem um ponto que me preocupa bastante, porque, assim, jornalista tem uma tendência a querer simplificar as coisas, tá? De querer pensar que o mundo, decifrar um problema é simples, assim, e tentar listar, fazer esse tipo de coisa. É um mal do jornalista mesmo. Na hora que a gente pensa... A experiência da Pabili foi muito individual, mas de alguma forma é possível entender quais são os sinais de que o seu uso de uma rede social, a forma como você está consumindo aquela ferramenta, ela é de uma forma excessiva ou não? A gente consegue simplificar de uma forma a indicar quase como sintomas de um problema assim? Acho que sim, eu acredito que sim. Dá pra gente. A gente tem que ter parâmetro, né? Então, sem parâmetro, já não vai conseguir identificar nada, né? Então, você deu um exemplo da hora que você falou que você estava com 2 equipamentos ligados na mesma rede, né? E às vezes a gente, assim, acho que organizar aqui minhas ideias. A primeira quem nasceu na transição, né? Os millennials, a gente sabe o que é ficar sem isso. Então, a gente tem um parâmetro. O que era... Né? Eu brinco com meus pacientes, eu falo assim, gente, domingo, na minha infância, era o dia mais chato da semana. Não tinha nada para fazer. Na televisão não tinha nada interessante. Na vida não tinha nada interessante. O tempo não passava. Hoje em dia, né, o domingo já dá uma aflição, já está acabando. Porque você já tem muita coisa, você tem como se ocupar. Se você pega o seu telefone para ver um negocinho, passou meia hora. Então, assim, existe aquelas pessoas que têm um pouco mais de noção porque viveram fora disso. E quem nasceu já nesse contexto vai ter mais dificuldade. Agora, vamos pensar o seguinte. Nosso corpo, nosso cérebro, ele é você, como profissional dessa área, ele sabe perceber quando ele comeu demais. Ele dá sinais. Então, o nosso cérebro também me dá sinais quando eu estou cansado, quando algo está saturado. O problema é quando eu não estou ouvindo esses sinais. Então, alguém que come além do que precisa, ele sente que ele comeu além do que ele precisa. Mas será que ele vai ouvir? Será que ele vai perceber mesmo? Talvez é a hora de eu parar. Então, por exemplo, às vezes a gente senta, mexe no telefone, e é isso, passou meia hora, 1 hora, ou eu estou enfadada, minha cabeça já está de saco cheio. Aí eu saio de uma rede, eu já vou para outra, quando eu ver, eu já voltei para a primeira. E a gente fica nesse looping. Então, tem
os medidores, né? Os indicadores no celular de quanto tempo você usou. Isso já pode ajudar bastante. E uma coisa que eu digo é, você consegue comer sem pegar o telefone? Você consegue ir ao banheiro, tomar um banho, dirigir? Né? Às vezes o povo fala com vergonha assim, não, porque Cecília, eu estava dirigindo, aí quando parou no semáforo, eu dei uma olhadinha no telefone, quando parou no semáforo. Na certa eu estava aqui, ó, com o telefone. Então, em que momento o teu celular, a tua rede social, ela não está ligada? Acho que o parâmetro que eu colocaria é esse, que horas ele não está ligado. Porque ele está, né? Eu estou toda hora ali recebendo a notificação, mexendo. E eu, como você colocou, a gente está numa roda de amigos. De repente está em silêncio, porque todo mundo pegou o telefone. Quanto tempo eu consigo ficar sem mexer nesse telefone? Né? Então, assim, qual a intensidade com que eu estou debruçado nisso? Então, não sei se eu fui muito vaga na tua resposta. Eu estou achando que eu fui. Mas, se for pelos parâmetros, eu olharia quantas horas e tudo. Aí a gente toma um susto e ignora, porque é o que a gente faz, né? Nossa, eu fiquei tanto tempo e ignoro. Mas eu acho que eu também perceberia as atividades do cotidiano que eu não consigo fazer sem aquilo. Né? Não consigo fazer sem o Spotify, nem sei se pode falar os nomes, mas não consigo fazer sem a rede X, Y, né, Z? Porque eu tô trocando de roupa e tô ali, né? Então, eu imagino mais por essa ótica. Fabília, aí você fala também, você compartilha, que depois do medo de ser esquecida, chegou um momento em que você teve uma alegria de estar presente e buscou fazer atividades sem função que ocupasse esse tempo. Como foi isso, assim, e o que é que tu descobriu de alegria nessa vida offline? Eu acho que é como a Cecília falou, né? Enquanto millennial, eu peguei a internet de escada, né? Então, eu sabia que tinha que ter a paciência de esperar e tudo isso. Quando eu saí, que eu comecei a perceber que, ok, eu tenho agora 7 horas no meu dia, o que é que eu faço com isso? E aí eu voltei a pensar em coisas que eu fazia no meu domingo, no meu sábado da adolescência, o que é que eu fazia antes. E aí voltei a retomar várias atividades, assim, desenhar, pintar, eu voltei a pintar, eu voltei a dançar, eu jogo videogame, muitas coisas assim, que algumas ainda são com tela, mas outras já são sem. E aí voltei a estar mais presente, porque eu falo, Cecília, eu até comento no podcast que eu não estava mais aguentando conversar com as pessoas, porque as pessoas, quando a gente volta a conversar com elas, elas falam devagarzinho. Não estão no X2, não né? Não estão, né? E eu ficava assim, meu Deus do céu, acaba, pelo amor de Deus, de falar isso daí. E aí, quando eu senti que eu fui relaxando o meu cérebro, eu acho que essa talvez seja um detox, eu fui percebendo que, agora é legal, não precisa ouvir um 2 mais, né? Dá pra gente se conectar com as pessoas. E quando você não tá no celular, obviamente, você não sabe o que está acontecendo na vida da Karine, por exemplo. Então, ela tem que sentar e me contar. E aí, eu sento e conto a minha. Então, eu fui percebendo isso, esses momentos. Foi, assim, retomar a Fabília de 15 anos. Que eu lembro que, com os 15 anos, eu estava até brincando com uma amiga, que a gente ia lá na casa dela. Eu ia na casa dela e falava assim, eu posso conversar aqui contigo hoje às 4 horas da tarde? Ela disse, pode. Aí eu voltava para casa e 4 horas eu ia lá. Então, a gente tinha essa indisponibilidade. Hoje em dia, não mais. E acho que isso me deu também essa falta de possibilidade, enquanto profissional, né? Eu tinha as minhas responsabilidades, mas pessoal, você pode esperar até amanhã para falar comigo. Isso foi muito importante para mim, retomar. Fabília, você chegou a viajar e durante esse período de detox e não postar nada, assim, sentir essa satisfação que poucos têm na vida, né? De postar, registrar, pode registrar, né? Você pode registrar, mas não precisa postar. Sentiu isso? Sim. Ai, foi libertador. Mas eu tenho até uma história engraçada. Eu fui para Guaramiranga, logo, acho que eu tinha aqui uns 20 dias. E aí eu pensei, eu tava no caminho falando, ai, que legal, eu só preciso tirar foto, não preciso mostrar nada para ninguém e tal. E aí, beleza, sentei lá na porta. Quem conhece Guaramiranga, aqui no interior do Ceará. E aí tem uma Cachoeira do Perigo. E não dá para descer de carro, então as pessoas foram deixar o carro e eu fiquei lá sentada esperando. E aí tinha uma moça que vendia doce, e eu não lembro o nome da moça, perdão. E aí ela ficou assim, olhando para mim e tal. Ela, você é a Nutri Desconstruída, né? Eu falei, eu te vi no Diário do Nordeste. Aí eu, meu Deus, agora eu preciso voltar. Eu preciso disso.
Então, foi assim, um gatilhão, mas aí depois eu continuei na viagem e foi muito bom, assim. Fiz algumas microviagens, mas não postei. É muito legal a experiência, assim. Quem puder e conseguir, tente. Eu lembro que nesse período teve um momento em que tu fazia umas montagens brincando como se tu tivesse ido para determinado lugar, e eu achava maravilhoso. Muito bom. Uma das coisas, assim, né, que a gente já tocou nisso, que foi a história do hater, né? E o hater é um negócio, assim, que me chama muita atenção, porque, assim, as pessoas com as redes sociais, me parece, que elas acham que elas têm uma coragem que elas não teriam pessoalmente, de você chegar e falar, você é feia. E as pessoas têm coragem de falar coisas piores do que isso, porque acham que tá vendo lá, né, e tudo. E aí, eu fico, assim, pensando, assim, até que ponto, assim, o hater também mexeu muito, assim, porque você até compartilhou que chegou a ter medo até de receber coisas no iFood. Tamanho foi o hater contra você. E eu fico pensando, meu Deus, só porque a pessoa está dizendo que a pessoa pode comer bolo? Loucura, né? Mas, assim, aconteceu. E aí a pergunta para ti e também para a Cecília, no sentido, assim, se esse comportamento mais violento, agressivo das redes, se ele faz com que as pessoas saiam desse espaço online e leve essa agressividade para o offline também, assim. Se, tipo assim, eu tô sendo autorizada aqui a ser violenta com a Pabília aqui nas redes, mas quando eu saio, eu também levo essa agressividade para fora disso, assim. Cecília, acho que tu pode ser mais Vamos assertiva. Lá. Tá certo. É uma questão muito séria, né? Porque, assim, eu acredito... Porque você tem ali a pessoa que está produzindo o conteúdo e você tem o espectador que está interagindo com aquele conteúdo. E o hater, ele não é só o que está interagindo com o conteúdo. Às vezes a gente tem conteúdos hostis, a gente tem produtores de conteúdo que são muito hostis, né? Uns com os outros. Eu acredito que em diversas áreas você vai ter ali o psicólogo que vai demonizar uma coisa, o nutricionista que vai demonizar outra, e do outro lado tem profissionais que estão falando, não, tá tudo bem comer bolo. Sim. Então, eu acredito que assim, a violência, né, a agressividade, ela sempre vai ter um impacto mais forte do que uma conversa, né? Estava até assistindo um comediante daqui, o Moisés Loureiro, e ele contou uma história que o avô dele contava que... Enfim, vou resumir. Mas o avô dele contava que tinha um burro que atravessava o rio, e aí quando ele atravessava o rio, parece que ele xingava os peixes, e no final, quando ele atravessava, os peixes corriam atrás dele, ele conseguia sair do rio. Era uma coisa assim, eu sou péssimo de contar essa história. E aí a moral da história era, no raso o burro ganha, né? E aí, enfim, na peça ele traz uma coisa muito interessante, que quando a gente está nesse discurso, né, nesse conversar aqui, mesmo no digital, e a gente entra nesse campo da violência, da agressividade, e não do diálogo profundo, por que ela disse que o bolo tudo bem, né? Vamos entender o contexto. No raso, a violência ganha. Né? Ele trouxe o burro no sentido daquela pessoa que é intolerante, que não quer dialogar, que ele só quer dar patada mesmo em você. Então, assim, aquela pessoa que pratica aquela violência naquele ambiente, eu acredito que, assim, não é que ele só pratica ali. Eu acho que ali ele se sente mais à vontade para fazer isso. Mas ele pode praticar a violência de outras formas, talvez até mais brandas, em outros ambientes. Eu acredito que mas quem produz o conteúdo violento é que fomenta mais isso, porque ele abre isso. Você pode... Olha, eu vou falar mal aqui de jornalista. Jornalista é isso, aquilo, outro. Se eu produzo esse conteúdo, muitas vezes eu estou autorizando outras pessoas a também se dirigirem ao jornalista dessa forma. Às vezes, aquela pessoa do comentário ela vai ter um impacto diferente daquele que produz. Mas, de qualquer forma, todos estão propagando algum tipo de violência, né? Talvez aquela violência do teu seguidor vai só te impactar, mas talvez ela vai impactar também outras pessoas que estão ao redor. Eu tenho mais essa questão com o produtor que fomenta isso. Até porque tem produtores que, ao verem discursos de violência, eles mesmos vão lá, olha, isso aqui não,
Né? Na minha rede, eu já vi alguns produtores, não, essa pessoa eu vou banir aqui da minha rede, porque precisa ter uma conduta, precisa ter uma ordem. E aí, só fechando aqui o raciocínio, eu acredito que a nova geração talvez tenda a propagar mais isso fora do ambiente virtual, porque é aquela coisa, a gente já não está sabendo mais separar. Né? Então, a gente vê, eu já tive, né, alguns pacientes mais jovens que, assim, não querem te olhar na cara e não vão te olhar. Né? Você pergunta uma coisa, a pessoa, não gostei, tchau, ponto, acabou. Não tem uma habilidade social, uma conduta social mais civilizada, até porque estão numa formação muito grande ali dentro do digital. E o digital não tem regras, nada acontece. Então, acredito que, sim, o digital pode impactar também nos outros ambientes. E esse hate, ele sempre é maior quando a gente percebe que a pessoa, ela está desviando do padrão que todo mundo pensa, né? Eu lembro, inclusive, Pabili, que quando você veio aqui, eu te fiz uma pergunta sobre como o fato de você ser uma pessoa magra falando em diversidade de corpos era um local de privilégio para você e você recebia menos hate do que pessoas gordas falando sobre diversidade de corpos. E é curioso porque, assim, depois desse episódio, a gente fez vários outros episódios sobre diversidade de gordofobia e com pessoas gordas falando. E o nível de hate era absurdo. Era muito maior. Era muito maior do que quando foi a Pabili falando, Sim. né? Então, isso é outro ponto muito assustador, né? Sim. E eu acho que é isso, Cecília. As pessoas se sentem autorizadas. Porque, primeiro, é uma terra sem lei. A gente não tem regulamentação firme, assim. Se você quiser processar alguém, por conta disso, você primeiro tem que processar o Instagram para depois você processar a pessoa. Então, já existe essa burocracia. E as pessoas, elas perdem mesmo esse feeling. Como eu não vou ser responsabilizado por nada e é público, tá lá na página do Diário do Nordeste. Eles postaram, eles deixam. Eles que lutem, né? Então, eles têm, né, a liberdade de expressão. Então, eu posso falar o que eu quiser. E aí, eu percebo que, hoje em dia, existem comentários, as pessoas comentam algo negativo para gerar engajamento. Ainda que seja, por exemplo, nós somos amigas, eu e Karine, a Karine vai lá na minha postagem, escreve uma coisa negativa, só para que os outros comentários, porque o primeiro comentário ele meio que dá o tom, assim, dos outros, né? A Karine vai como minha amiga, escreve, e aí vai todo mundo xingar a Karine, e a Karine, tô nem aí, é minha amiga mesmo. Mas para gerar isso. Então, a gente está sempre conectado com emoções, não tem como. E eu acho que as emoções negativas, a raiva, a indignação, porque aí, nossa, alguém fez um comentário gordofóbico, aí o outro vem lá e, não sei o quê, eu concordo, eu não concordo. Isso vai fazendo também com que a gente fique mais tempo na rede. Porque aí eu quero voltar para ver quem me comentou, eu quero voltar para ver se tem mais curtidas no meu comentário do que do colega. Então, é uma maquinaria muito engenhosa, assim, para fazer com que a gente sempre tanto esteja online quanto jogando o que a gente bem entender. Sim. Eu até lembrei rapidamente teve um documentário, depois eu vou ver o nome dele, que eles foram entrevistar os haters. E aí eles descobriram que muitos praticavam, né, essa violência virtual para se sentir pertencente, para se sentirem vistos. Né, olha aquela pessoa. Então, assim, sei lá, um artista publica algo e alguém vai falar assim, não, o seu show é ruim. Aí, geralmente, o artista vai responder ele, né, assim. Ou os fãs, né, vão lá. Então, acaba que algumas pessoas, né, porque existem vários perfis, como você falou, são motivados por coisas diferentes. Tendem a se sentir aquilo que eu estava falando no começo, né? Nós temos o desejo de sermos amados, pertencer, né? Amparados e valorizados. E tem gente que se sente valorizada de outras formas, né? Através dessa voz que se destaca diante de outros. E como a plataforma também às vezes se beneficia disso, a gente nunca sabe, por exemplo, o quanto a plataforma está favorecendo a visibilidade de um comentário com ódio, né? Com certeza. E assim, a gente vê muitos comentários com ódio, com muitas curtidas. Muitos comentários em cima e às vezes comentários endossando o que a pessoa está dizendo, o que eu acho que é sempre muito absurdo. Né? E qual é o impacto, Cecília, assim, como sociedade, dessa cultura de cancelamento? Porque além dessa cultura do ódio, há também tipo assim,
Meu irmão, a pessoa é diferente, eu não vou nem aqui perder meu tempo, eu vou só cancelar e tchau. Como é que é o impacto disso, assim? Uma vez eu vi uma psiquiatra falando uma coisa muito interessante. Ela disse o seguinte: o mundo é cíclico, né? E ela falou assim: acho que nós voltamos à Idade Média. Na Idade Média, se você fizesse alguma coisa, não existia um julgamento, vamos ver, não, guilhotina. E às vezes a própria população resolvia isso. Com a falsa ideia de justiça, de organização, de pacificação, seja o que for. Então, a gente meio que voltou a ter alguns hábitos assim bem da Idade Média, assim, bem medievais, porque o cancelamento ele é como uma caça às bruxas, às vezes, né? Você vai lá e guilhotina pessoas, né? Vai todo mundo, um enxame de abelha, né? Vai todo mundo ali para eliminar aquela pessoa. Então, eu acho que o impacto é uma falsa sensação de civilidade, de justiça, né? de organização social, né? E que a gente vai levando para outros campos, onde não existe o diálogo, onde as pessoas não podem repensar suas ideias, aprender, né? Então, falando de juventude, a gente vê o quê? Muitos adolescentes, né, adoecendo, tirando a própria vida, porque foram cancelados. Né? Então, assim, eu vejo que esse impacto ele sai da rede social e ele vai para um campo muito mais delicado que a vida real. Né? A ponto das pessoas saírem da profissão, saírem de casa, tirarem a própria vida. Então, eu acredito que e só Deus sabe os impactos também a longo prazo disso, mas que é uma tentativa, né? Eu até chamo, não, né? Mas assim, é um termo que não foi eu criei, que é a eugenia, que é quando você quer eliminar aquilo que é diferente, né? Então assim, ele é negro, vamos eliminar? Eu não quero negro, né? Ele pensa diferente de mim, vamos eliminar? Vamos ficar só entre os nossos, quem pensa igual, quem tem a mesma religião, quem acredita na mesma coisa. Então, acredito que com isso a gente vai criando esse estado muito de medo, eu tenho até medo de falar alguma coisa porque eu vou ser cancelado, e não só de seguidores, as pessoas vão me odiar, né? Eu vou ter impactos assim severos na minha vida pessoal. Pabílio, nesse período, tu encontrou no podcast também um momento de produzir conteúdo de uma forma diferente, né? Como é que ele te ajudou a encarar e a ter uma conexão com quem te segue, né? O podcast ele tem uma dinâmica diferente das outras redes, né? Não é centrado na imagem. Agora já existe o videocast, mas inicialmente era só áudio. E eu sempre pensei em fazer algo que não fosse centrado na imagem. Logo, eu, enquanto nutricionista, trabalhava numa perspectiva de imagem corporal, eu sabia o quanto isso prejudicava. Então, eu já tinha assim, lá no fundo, se eu fizesse uma nova rede, seria um podcast. E aí, eu percebi que o público muda, tudo muda, a dinâmica muda, porque você não fala só 15 segundos, você consegue falar por mais tempo. Então, as pessoas que ficam ali, que você consegue ver, né, o tanto de retenção, as pessoas ficam até o final. Isso muda a forma com que a gente se expressa. Eu acredito que eu me sinto um pouco mais à vontade para falar, porque eu não fico naquela superficialidade, naquela ansiedade de tentar falar tudo em 30 segundos. E as pessoas, elas gostam porque parece que a gente está se conectando ainda. Às vezes as pessoas falam assim, parece que tu estava aqui comigo enquanto eu estava lavando louça, não sei o quê. E é uma conexão diferente. Porque não é aquela centrada na imagem, eu não tenho mais uma maneira de comparar. Ainda que fosse um videocast, eu não estou ali olhando, que aí a pessoa está vendo. Porque mulher, querendo ou não, né, tem uma internalização importante da aparência. Então, eu podia ficar olhando a sobrancelha, a roupa, o brinco. Então, eu queria me desvincular disso, assim. E tem sido muito importante retomar, porque eu acho que a gente não pode também colocar as redes sociais, o celular e tudo isso, nesse local de, nossa, são vilãos. Não são. Se a gente conseguir um bom uso, a gente consegue muitas coisas positivas. Mas dosar o que cada um está conseguindo, eu acho que é o princípio. E o podcast tem sido muito bacana nesse sentido, para mim e para as pessoas também. Porque aí muitas pessoas estão tendo coragem de sair das redes, assim, do tipo, opa, vou tirar uma semana off para ver, vou passar um dia off. Porque não se via isso como possibilidade dentro do meu público, né? Dentro do meu público. Quando eu ouvi o episódio sobre o doce, eu acho que foi o 2? Episódio 2.
eu lembro de ficar assim, meu Deus, eu preciso de mais um episódio muito bom, pelo amor de Deus. E sair espalhando a palavra por aqui, né, sobre o novo podcast da Pabilo. Mas você não mandou mensagem, não. Quando é que vem o teu? Pronto. E era nesse ponto em que eu ia chegar. Eu senti muita vontade. Ei, cadê o 3? E aí, assim, como é que o público te cobra nesse ponto, assim? Como é que tu tenta não cair na armadilha de também botar o podcast nesse mesmo balaio aqui do restante de tudo que a gente falou? É tentador, viu? Olha, Deus deve estar assim, minha, não aguento mais não, sou eu, arremetente de novo, Deus. Logo que eu voltei, porque aí eu precisava voltar, enfim, por trabalho, eu estabeleci algumas coisas, eu tenho uma lista, realmente, do que eu preciso fazer. Para quando eu tô perdida, eu olho, tem lá, criar conteúdo com intenção. Acho que essa é o meu principal guia. E aí, sempre que eu encontro alguém, as pessoas falam, eu tô amando o podcast, quando é que vem um novo? E eu, gente, calma, a própria plataforma vai te pedindo. Quanto mais você cria, mais você vai conseguindo, né, subir. E eu tenho feito isso, assim, não, eu tô querendo, eu tô com vontade, é porque eu tô me sentindo pressionada e eu vou fazendo esse exame. Às vezes pode ser porque eu tô pressionada mesmo, mas aí eu fico balanceando, assim, eu tô num clima bom, eu tô legal, eu tenho o que falar, eu tenho esse conteúdo, então eu gravo. Mas quando não, e aí eu tenho o quê? Já alguns meses, e eu só tenho 6 episódios. E aí as pessoas, né, eu até brinco, não tem mais do meu, mas vão lá, que nem tu, que eu já falei lá, né, escuta lá. Então é uma pressão, porque como tudo, todas as redes sociais, essa é a dinâmica. Né? Quanto mais melhor, quanto mais rápido, quanto mais avexado, viral, né? isso. Tem que fazer corte, tem que fazer isso. Então, eu tenho me mantido assim, olhando para minha listinha e não, hoje não, faro. Mas essa listinha, ela é uma listinha de, tipo assim, de coisas que você vai fazer para que esse retorno seja seguro e que você não se perca de novo. E o que é que tem nessa listinha? Vamos aí, mandar ajuda. Eu faço o seguinte, eu não deixo mais nenhum aplicativo no celular. Então, tem lá, desativar o aplicativo. Eu só entro na rede social se eu precisar postar. E aí eu tenho lá 30 minutos, ou manhã, ou tarde, ou noite. E aí tem lá, conteúdo com intenção, não pegar no celular assim que acorda, não postar sem intenção. Aí tem resistir à necessidade de falar alguma coisa, porque aí eu vou lá e escrevo, porque às vezes eu fazia isso, né? Tá todo mundo falando de uma coisa, tenho que me posicionar. Eu tenho uma perspectiva muito melhor do que essa, então eu vou falar. Então tem lá, resistir, e eu acho que o principal, que pra mim pega mais, que é resistir às notificações. Porque às vezes a vida vai dando uma abrandada, assim, eu publiquei o podcast, nos 15 primeiros dias é notificação, é todo mundo repostando, não sei o quê. No 17º, ninguém lembra mais. No 18º, aí fica ali aquela conta, só vivendo. E aí eu quero voltar para sentir de novo, né? O prazerzinho que é você chegar e ter uma notificação. Então, isso é o que eu luto mais contra, assim. Então, esse tem lá, resistir às notificações. E aí eu fico, não, eu não preciso fazer isso agora. Posso esperar. Então, acho que esse é o meu principal embate ainda. É tentar postar para, opa, tô aqui, lembrem de mim. Essa é a lista, o conteúdo dela. Nem sempre eu consigo, mas tá lá. Cecília, tu tem alguma dica a mais que a Pabília aí para ter uma relação um pouco mais equilibrada, vamos dizer assim? Olha, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita anos atrás. Eles pegavam os ratinhos, botavam numa caixa. E eles tinham que sair da caixa. E eles faziam 3 testes. Eles viam quanto tempo demorava para o ratinho sair. No primeiro teste, eles recebiam uma carga de choque bem levinha. Aí, quanto tempo eles demoram? Vamos supor que eles demorassem 10 segundos, sair da caixa. Na segunda leva, eles davam um choque moderado. Vamos ver quanto tempo eles demoram para sair. Então, de 10 segundos, caiu para 5. E na terceira, eles botavam uma carga bem mais forte, bem severa. E ao invés deles demorarem 10 segundos e 5 segundos, eles demoravam 1 minuto para sair. Aí eles acharam esquisito, né? Que quanto mais choque, né, mais difícil era para eles saírem. E esses pesquisadores, eles fizeram uma comparação com o estresse. Que quanto maior o nível de estresse, a gente chega num ponto onde o estresse ele é saudável, que me faz produzir, ser criativa, fazer a minha vida andar. Mas depois de um certo ponto,
ele causa uma desorganização profunda. Então, os ratinhos eles ficavam meio perturbados, não conseguiam sair da caixa. E aí, respondendo sua pergunta, a gente precisa saber a medida com que aquilo está me desgastando. Porque é como você falou, eu produzi porque eu achei legal, porque é um tema interessante, as pessoas vão gostar de saber. Mas quando começa aquela pressão de e quantos ouviram? E qual é o próximo tema? O que eu tenho que criar agora? Isso já vai aumentando essa carga e aí eu começo a ficar desnorteado. Então, eu acredito que, como você falou, né, assim, a gente precisa entender qual é a razão. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Né? Eu sei que tem coisas que a gente não tem tanta escolha. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Mas essa cobrança interna, essa conversa de o que eu digo para mim é o principal. E eu posso resumir com o tenho que. Essa frase é muito perigosa. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que alcançar pessoas, eu tenho que ter o número tal. Então, essa regra interna, eu acredito que se a gente conseguir repensá-la, pode trazer um pouco mais de leveza sobre tudo que você for fazer. Então, eu vou fazer aula de violão. Eu tenho que fazer. Uma vez, uma paciente falou assim, Cecília, eu não termino nada que eu começo. Fiz aula de violão, de balé, não termino nada. Aí eu perguntei o que é terminar o balé. É ir para o Bolshoi? Eu não sei o que é terminar. Porque, às vezes, você vai fazer aquilo até um ponto. Até onde dá, onde é prazeroso, onde funciona para mim. Quando passou daquela métrica, me desorganiza, vira um peso, então talvez você já terminou. Você foi até um ponto onde funcionava. Você baixou a pressão, se afastou, vamos começar de novo. Ok. Então a gente não tem que, nós não somos máquinas e até as máquinas precisam de atualização, né, de um novo software, a gente precisa, né, dar um descanso, porque senão ela trava, né? Meu celular já começou a travar, eu tenho que ficar fechando um monte de aplicativo aberto. Então eu acredito que é respeitar um pouco esse limite, né? Acho que a última coisa que eu coloco a gente muitas vezes não consegue fazer isso porque a gente pensa, se eu não fizer isso, se eu não me cobrar, eu vou ser incapaz, eu sou ineficiente, as pessoas vão esquecer de mim. Então, é lidar com essa conversa que acontece na minha cabeça, que é, tá, eu não postei, eu não fiz, o episódio 3. O que isso diz sobre mim? Que você não termina as coisas que você faz. E qual é o problema disso? Às vezes eu não termino mesmo as coisas que eu faço. E às vezes eu retomo elas, né? Como a maioria das pessoas. Então, tá tudo bem, gente. Né? Tá tudo bem, às vezes, a gente fazer pausas. E, na verdade, muitas vezes o conteúdo volta melhor, a gente volta com mais sabedoria, com mais maturidade, né? Ficar respondendo tudo que todo mundo está fazendo. Eu sou mais uma falando, né? Mais uma dizendo a mesma coisa. Qual é a relevância disso para a minha vida, né? Nem para os outros, né? E Cecília, eu fico pensando que a gente está falando aqui muito uma perspectiva de uma pessoa adulta, né? Mas uma preocupação grande são as crianças e os adolescentes, porque a gente está falando aqui da dificuldade que é a gente que sabe como era a vida antes das redes sociais. Mas de quem não sabe como era, será que eu não tenho o que fazer? Porque eu já nasci fazendo, né? Então, assim, talvez seja muito mais difícil. E a gente tá vendo tanto que a gente começa a discutir sobre esses impactos, não só das redes, mas desse excesso de tela, porque, na verdade, é a questão mesmo de excesso, né? Assim, então, assim, eu já vi, assim, criança que não conseguia parar de assistir e ela não conseguia ir no banheiro, ela fazia xixi na cadeira, porque ela não conseguia parar. Então, você vê o nível de sequestro mesmo, assim, dessas crianças, né? Assim, para isso. Total. A gente consegue pensar em uma saída, em uma coisa que a gente vai ter uma relação menos tóxica, menos perigosa, assim, para essa galera? Tudo dá, né? Mas é porque, assim, são tantas forças contra. Então, assim, como você estava mencionando, né, da plataforma quer isso. A plataforma não quer. Então, os pais querem, porque às vezes para os pais é ótimo que o menino tá ali, tá quieto fazendo. Então, assim, ser contra a cultura é muito difícil, porque você está tentando tirar algo que aparentemente resolve muita coisa para muita gente.
Sim. Então, esse é o primeiro elemento, assim, né? O que falta? Falta a gente ter uma educação digital, né? Eu estava falando isso ontem para uma pessoa. Ela tem uma filhinha. Eu falei, sua filha, quando você vai no restaurante, ela fica indo nas mesas pegando a comida das outras pessoas? Não. Porque você ensinou para ela que não pode fazer isso. Então, no mundo digital, é como se fosse um restaurante, ela está lá mexendo nas coisas dos outros. Então, a gente precisa ensinar, né, desde a conduta, desde o tempo, né, mostrar para a criança e para o adolescente que as coisas têm regras, o tempo de uso. Você até falou, né, que você usa meia hora ali de manhã, meia hora à tarde. Isso já é difícil para a gente fazer. A criança, e aí vou tentar ser sucinta, vamos lá. O nosso cérebro, ele demora 25 anos para se desenvolver. Então, é como se fosse assim. Quando a criança nasce, é como se ela tivesse um prédio de 25 andares. Certo? Só que os andares estão vazios. Então, cada ano, não é bem cada ano, mas ao longo do tempo, é como se fosse sendo preenchido esses andares. Então, o nosso cérebro, assim, a carcaça está ali, mas ela não sabe falar, andar, memória e tal. Então, isso vai sendo construído. E um dos últimos andares a ficar pronto é uma região do nosso cérebro que é responsável pelo nosso controle, que chama controle inibitório, que é o quê? Será que devo comer essa comida? Será que eu devo comprar aquele objeto? Será que eu devo tomar essa decisão? Então, é uma parte do meu cérebro que pondera, que decide, que me ajuda a tomar ali uma decisão importante ou outra. Por isso que a adolescência é uma fase muito perigosa, porque eles parecem adultos, mas eles não têm o controle inibitório. Então, tem muitos acidentes, uso de drogas, violência, álcool, é muito forte nessa fase. Mas não é o foco. Voltando. Mulher, mas quando é que esse controle inibitório chega? Porque acho que tem gente que nunca chegou. Então, eu tô pensando aqui num bocado. Tem uns 30 andares. Então, né? O que acontece? Tudo no nosso cérebro, no nosso corpo, é exercitado, né? Então, se eu exercito o meu músculo, ele vai ficar mais forte. Se eu exercito essas funções cerebrais, elas vão se desenvolver melhor. Então, o que acontece? Antes a gente exercitava a leitura, né? Uma atividade física, ao ar livre, seja o que for. Hoje em dia, a tecnologia ela faz com que o nosso cérebro não precise pensar muito. Você passar meia hora no celular e eu te perguntar o que foi que você viu, você não vai lembrar. Então, você não exercitou a sua memória, a sua atenção, sua linguagem, seu conhecimento, isso não está sendo exercitado. E é isso que acontece com as crianças e adolescentes. Eles não têm o controle inibitório. Às vezes o pai fala assim, ele já sabe que não pode ficar tanto tempo assim. Ele sabe. Ele não tem o controle inibitório para isso. É por isso que às vezes a criança começa a brincar, ela não consegue parar. Quando ela vai assistir o negocinho na TV ou no celular, ela não consegue parar. Desculpa, gente, falta de ar. Então, nós precisamos ser o regulador dessas crianças e adolescentes e jovens e nosso próprio regulador. Por quê? Porque senão o que vai acontecer? Se eu não exercito, que foi o que você falou, daqui a 10 anos, 20 anos, eu continuo sem ter o controle inibitório favorável para mim. Eu não consigo controlar meus impulsos. Tá aí o Brasil, ápice, né, o primeiro país de jogos, né, de aposta. Por quê? Porque aquele negocinho girando ali e você esperando a recompensa, você não consegue parar. Você não tem controle inibitório com isso. Então, isso está ligado com droga, com álcool, com jogo, né, com tudo que requer de mim freio. Se eu não consigo ter freio, isso vai ser muito difícil para mim. E um último ponto, eu estava conversando com essa pessoa, eu falei assim, culturalmente, não estou falando no aspecto religioso, mas é muito comum que as gerações passadas tinham muita coisa do jejum, né? Eram exercícios em várias culturas de controle inibitório. Por mais que não fosse a função eclesiástica da coisa. Mas as culturas anteriores tinham exercícios de ponderação, de freio, né? Que a nossa cultura hoje é completamente diferente. A gente não precisa parar, a gente não precisa segurar o nosso impulso. Nós somos culturalmente ensinados a quer muito, vai, tem que querer, tem que ter ambição, quer mexer, fica, trabalha muito, dorme pouco. Então é muito difícil, porque é uma contracultura. Então, eu acho que ensinar dentro de casa, existe a pintura, a leitura, o esporte, são atividades que exercitam o controle inibitório. O esporte é muito bom para isso.
Tem a hora de você chutar a bola, tem a hora de você ter que esperar a arte marcial, para quem gosta, né? Tem a coisa de você entrar no tatame, tem a vez do coleguinha, depois tem a sua. São vários exercícios ótimos para o nosso cérebro, né? Que aí a gente está perdendo. Que agora a gente faz o esporte até no joguinho, né? Do celular. Total. Pabili, nesses 100 episódios, eu e a Karine, a gente sempre teve muita dificuldade de expor nossas vidas aqui, contar coisas mais particulares. E eu vejo você acaba falando para sua comunidade assim coisas, teu exame, a situação que você passou em relação à morte da sua avó. Então, assim, como é que tu lida também com esse lado como criadora de conteúdo, com esse anseio do próprio público em relação à tua vida mesmo? E como é que tu faz esse controle também para mostrar aquilo que tu acha que está dentro do limite aceitável, né? Olha, agora eu acho que eu entendo mais um pouco. Porque antes eu estava bem perdida, assim. Eu não tinha mais esse freio, não. Eu mostrava tudo. Porque como eu queria ser bem espontânea, era tudo muito natural. Então, eu só tinha aquele respeito de, tipo, estamos aqui, eu vou filmar, vocês não querem, eu não gravo. Mas então, tudo que passar aqui, eu tô gravando. E aí eu percebi que isso era o que mais engajava mesmo. Se eu falasse alguma coisa de nutrição, ok. Mas se eu falasse um dia na US, nossa, era batalha de views, assim. Eram muitas visualizações. Então eu percebi, quando saí, assim, o que é que eu acho apropriado hoje, o que é que eu quero, o que é que eu não me sinto mais à vontade, algumas coisas ok, eu acho que faz sentido ainda para a comunidade que eu conquistei. Eu acabei conquistando amigos mesmo, pessoas que me conheceram através das redes, mas hoje eu não me sinto mais à vontade de mostrar tanto a minha vida. Por exemplo, eu não tenho mais ânimo para fazer aqueles vlogs, stories diários, eu não tenho mais feito isso. E eu sinto que isso me ajudou bastante, pessoalmente, e acho que a minha comunidade, porque eu acho que seria muito hipócrita, muito dissonante eu chegar e falar, galera, é o seguinte, eu não estou me lidando muito bem com as redes, vamos dar uma pausa? Mas aí continuem consumindo aqui meu conteúdo todos os dias. Toda hora eu estou postando um story. Então, acho que isso também ia ser complicado para a galera. E ver isso, ver o movimento do outro, a gente se compara, a gente, né, acaba, opa, se aquela pessoa está saindo, eu também posso dar uma pausinha também. E eu parei bastante de fazer coisas que eu não via mais sentido. E muitas coisas eu só ia repetindo mesmo. Por um padrão que acho que a gente vê nas redes. E começa a mostrar. Começa a mostrar comida, começa a mostrar o que é que a gente está fazendo. Às vezes tira só uma foto do céu, né? Nossa, todos os dias a pessoa tira uma foto do céu. Todos os dias eu fico assim, qual o sentido hoje em dia, né? Uma foto do céu, mas tudo bem. Então, pra mim, hoje não faz mais. E aí, continue postando foto do céu. Não é crítica, não me cancelem, né? Os comentários, todo mundo. A foto do céu, eu posto todo dia. Somos todos céu. Isso, por favor. E você também falou, Pabili, assim, que casa bem que tá falando agora, tipo assim, não faz sentido eu fazer isso. Mas a gente tava até comentando agora, antes de vocês chegarem, falando assim, a Pabili tava falando o quanto que ela refletiu sobre, assim, gente, o prato você vai postar, e mesmo que ela postasse o prato lá do bandejão da US, que era diferente, mas o formato do conteúdo se assemelhava com o que ela estava criticando. E aí a gente falando assim, mas como fazer isso se o formato é esse? É muito difícil você sair de uma dinâmica, né? Assim, e hoje, como é esse refletir sobre o que é que você vai fazer, assim? Porque tem um podcast, mas, assim, você pode fazer outras coisas também. Isso, você vai refletindo, tipo assim, será que eu posso fazer isso? Eu adorava ver teus pratos, assim. Aí eu olho aí o prato da US, rapaz, não sei o quê. Aqui o pessoal tem um grupo do WhatsApp que o pessoal todo dia posta o prato lá do refeitório. O nome do grupo é Café com Surpresidor. Com Surpresidor, porque tem dia que não, que o chefe da ideia não tá muito bom. Tá chateado. Tá chateado. E tem dia que o pessoal começa a colocar lá e a gente, ai meu Deus, vamos lá e tudo. Mas assim, como é pensar em fazer algo que tem um modelo e que você está querendo ir contra esse modelo, mas que quer que as pessoas, que cheguem nessas pessoas. É difícil, né? É muito difícil, eu não sei te responder.
ainda. Eu acho que eu tô no processo. Estou aprendendo a dirigir com o carro Movimento. andando, isso. Eu acho que o meu conteúdo, ele é muito voltado para o seguinte: as pessoas têm medo de comer hoje em dia. E aí eu postava no sentido de, galera, ok comer um pedaço de bolo, ok. Mas eu percebia que esse conteúdo não conversava ainda tão fortemente com as massas, porque eu sou uma mulher padrão, sou uma mulher magra. Eu podia postar que eu estava comendo bolo todos os dias, eu nunca recebi nenhuma crítica, só do meu pai. Meu pai às vezes fala, minha filha, você tá comendo muito doce, não? Aí eu, é verdade. Mas não tinha esse contraponto. Mas, por exemplo, se uma nutricionista gorda postar um bolo, pode ter certeza, o Instagram dela cai, né? Então, eu estou pensando como é que a gente pode fazer isso dentro do meu privilégio, de como é que eu posso, então, transgredir. Porque acho que até agora eu não estou fazendo, né, assim, mostrar um prato de salada. Que novidade, que inovador revolucionário, né? Uma nutricionista mostrando um prato de salada. E acho que esse é um exemplo. A melhor das hipóteses que eu penso hoje é a gente tá tentando fazer esse diálogo mesmo, né? Talvez não precise mostrar foto, eu posso conversar com as pessoas, eu posso escrever um texto, eu posso tentar mudar a forma e a dinâmica de comunicar. Ainda que a maior parte das pessoas esteja, né, olhando os stories todos os dias. Porque se a gente produz, é porque com certeza tem quem esteja consumindo freneticamente. Não tenham dúvidas disso. Pabili e Cecília, a gente, nesses 100 episódios, acho que a gente, em 95, a gente encerra mais ou menos pedindo para os convidados projetarem algo em relação ao futuro com o que eles sonham, né? Acho que em 95 episódios, acho que a gente fez isso. A mim não foi no 100, não. Talvez. E a gente está chegando ao fim do nosso episódio e eu quero muito que cada um de vocês diga assim, um sonho em relação a tudo que a gente conversou aqui. Qual é o mundo em que vocês sonham dentro dessa perspectiva de produção de conteúdo, de rede social, de uso do digital. De saúde mental. Saúde mental, exatamente. Vai, Cecília. Não, vai você. Eu tô lembrando aqui de quando eu participei, eu projetei uma coisa e fui por outro lado totalmente diferente, né? Acho que agora eu vou precisar ser um pouco mais pé no chão. Eu acho que essa dinâmica de redes sociais, de tudo isso, né, de produção de conteúdo, ela ainda está muito solta. Eu acho que a gente tinha que começar a pensar numa forma de regulamentar. E como a Cecília falou, não só colocar isso nas costas de nós que estamos consumindo e produzindo, mas pensar mesmo em políticas públicas que garantam, né, tanto esse acesso mais saudável, como é que esse algoritmo funciona, regular esse funcionamento desse algoritmo. Então, eu penso que no futuro a gente já, pelo menos o meu futuro, né, a gente já tem refletido sobre isso, sobre políticas, sobre como garantir esse acesso seguro para as pessoas e também um suporte, né, que eu acho que também é um pouco mais utópico. Eu consegui sair das redes, mas eu tive muita rede de apoio. Então, acho que pensar nisso para as pessoas que não estão se sentindo bem, que não estão se sentindo à vontade, tanto com o consumo quanto com a produção. E acho que profissionalmente... Ai, gente, é tão difícil. Eu queria terminar o doutorado, me vejo aí doutora, e conseguindo produzir esse conteúdo, conseguindo chegar nas pessoas com essa informação cada vez mais acessível, mais mastigada. Eu acho que esse é um bom propósito. Assim, se eu continuar, dá certo. Muito bom. Arrasou. Ainda bem que você respondeu primeiro, que você respondeu super bem. Eu concordo com a parte, né, dessa regulamentação, da gente criar parâmetros, leis, né, e irretocável que você falou, Pabili. E acho que, por uma perspectiva um pouco da psicologia, eu acho que seria, não sei se é utópico, né? Mas da gente ver realmente o digital como algo do que ele realmente é. E a gente não criar um Deus ali, né? Não criar uma ideia daquilo, né, que eu preciso, que isso me define, que... Enfim, então, acho que é um grande desafio nosso da perspectiva psicológica. Assim, isso não me define, eu não sou isso, esse lugar não diz quem eu sou, né? E acho que, como você falou do pessoal, né, assim, eu gostaria muito, né, de poder estar num mundo onde as pessoas sofram por questões da vida e não por questões fabricadas, né? Isso foi fabricado para nos trazer sofrimento, para nos trazer
vício, né? Para a gente ficar aprisionado. Então, assim, como... Não que eu quero que as pessoas tenham problemas, né? Aí eu vou ter que arranjar outra profissão. Mas eu acho que é o dia a dia, a gente ter problemas típicos do ser humano, né? Onde a gente está buscando melhorias para a nossa vida. E não que a gente está sofrendo por coisas que não nos agregam. Não vai me agregar. Né? São discussões digitais que mais nos destroem, nos colocam uns contra os outros. Então, isso seria... Para mim seria muito utópico, mas seria muito bom, pensando em próximas gerações, pensando nos meus amigos, na minha relação com o mundo. Muito bom, gente. Brigadão, assim, esse aqui é mais um episódio porque eu vou guardar no meu coração em edição de colecionador, assim. Feliz que o episódio 100 virou esse. Muito prazer te conhecer, Cecília, e bem-vindo mesmo, assim. A gente amou, Cecília. Amor. Você já gente, agora que bom já sabe que a gente de vez em quando vai chamar de novo, né? Eles chamam mesmo, viu? Eles chamam mesmo. Estou aliviada, não fui cancelada. Que bom que o Lucas dividiu o seu contato com a gente, porque dizem que o Lucas não divide essa fonte com todo mundo. Meu Não, Deus! na verdade, o Lucas, bichinho, ele é maravilhoso. A Cecília Lucas, chegando a gente aqui, te ama. Já a Raíssa viu, Cecília! Muito bom. E, Pabili, você sabe que a gente é teu fã, assim, eu mesmo escuto todos os episódios do podcast. Eu tô lá na Desconstrusfera, que é o seu canal de transmissão lá no Instagram, vendo tudo que você posta. Com respeito, com tranquilidade, sem lhe cobrar sem pressão, sem né? pressão. Sem pressão. E entendendo tudo, e entendendo que, mais uma vez, você está desconstruindo a visão que a gente tem do mundo, assim, o que é muito importante. E é esse tipo de criador que eu admiro, que eu busco, que é mostrar aquilo que não é o padrão. E que a gente quer aqui no Que Nem Tu, né? E aí a gente pensou, um episódio 100 podia ser uma coisa até mais festiva, né, Alan? Mas a gente queria que fosse algo que construísse, que fosse mais profundo e que a gente pudesse, através dessas histórias de vidas, transformar também, de alguma forma, dar apoio e suporte para as pessoas que estão aí, né? Então, acho que a gente fez um episódio bom, né? Eu gostei. Eu também. Então, arrasaram, parabéns. Parabéns pelo centésimo pra nós, episódio. parabéns. E aí a gente vai dizer como é que as pessoas encontram os arroba do povo, ou a gente vai dizer que não vai fazer isso? Tem que dizer, né? Tem que dizer. Vai, Cecília, como é que as pessoas te acham? Gente, eu tenho um Instagram, mas eu apareço lá anualmente, tá? Não tá nada errado nisso. Não tá errada. Vocês vão ver lá a postagem todo agosto, porque é o dia do psicólogo, aí eu lembro de postar. Então tem agosto de 2021, 22, 23. Cecilia.alvespc. Então, quem quiser, eu brinco, né? Claro que de vez em quando eu vou lá responder mensagem, mas tô por lá, vai ser um prazer conhecer. E quem tiver escutado o episódio, vou adorar saber o que acharam também. Legal. Fabili, tu vai dizer que as pessoas te acham aonde? No Spotify? No Spotify, que é o Nutri Desconstruída. E também no Insta, que eu tô lá como Nutri Desconstruída também. O Pabili, gente, coloca Pabili, que só vai ter eu. Né? Se tiver outra rede social pedindo dinheiro, não sou eu, tá? Então não aceitem essa daí. Agora, só Pabili já encontra todas as redes. Muito bom. Pois bom. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá bom? Por favor, sigam com a gente até o episódio 200. Valeu, sem pressão, né, cara? Sem pressão, sem pressão. A gente vai pro episódio 200. Aqui é o nosso alívio. Tchau, tchau, gente. Beijão.